Aleluias. Graça e paz, queridos. Seja bem-vindo, a essa live. Estamos continuando, nosso trabalho, nossa ministração, a nossa conversa, nosso bate-papo sobre depressão, sobre suicídio. Que você possa estar atento aí conosco, fazendo suas perguntas, ouvindo atentamente o que é falado. Nós desde já agradecemos, você ter aberto o seu coração, aberta a porta da sua casa, para que pudéssemos entrar com essa live, para que pudéssemos entrar com a presença de Deus, nos direcionando, nos trazendo palavras de sabedoria para a sua vida. Amém? Que você possa verdadeiramente receber essa graça do Senhor. E que você que está aí, na sua casa, ou que conhece alguém, que está passando por algum problema de depressão, que tem algum sintoma de depressão ou de suicídio, que você possa se agarrar na verdade que é Deus. Que você possa se agarrar no espírito de vida do Senhor, para que você possa, nesse bate-papo, ser auxiliado, ser direcionado por Deus para fazer a coisa certa. Amém? Hoje nós temos a presença aqui do nosso irmão Marcelo, que veio aqui nos prestigiar, trazendo respostas, enfiar nele um monte de perguntas, na verdade. Ele vai nos ajudar aqui, vai trazer experiências, para que você também possa, através dessa experiência, do que ele falar, também possa receber no seu coração o que foi dito. Amém? Boa noite, gente. Novamente, agradecer a oportunidade de estar aqui com todos, Só tirando algumas dúvidas que parece que surgiram semana passada, que a Laís comentou, em relação ao meu nome... Porque o Normandes me conhece desde criança, gente. Ele me conhece como Regiane, Mas algumas pessoas me perguntaram, é Márcia ou é Regiane? É porque são os dois nomes, é um nome composto. É Márcia e Regiane ao mesmo tempo, tá bom? Sintam-se à vontade para qualquer um dos dois. E mandem suas perguntas, na medida do possível, dentro do nosso tempo aqui, aquilo que estiver ao nosso alcance, para que a gente possa solucionar aí o máximo de dúvidas aí, poder trazer luz e esclarecimentos a todos, tá bom? Amém. Até falaram que você tinha errado o nome dela. Boa noite, queridos, graça e paz. A gente teve muitas perguntas, viu? Durante a semana. Já aviso vocês que a gente não vai conseguir respondendo todas elas, então a gente selecionou algumas perguntas para a gente estar fazendo hoje aqui, para Márcio, Marcelo, Normandes, esclarecendo para vocês. Então vamos lá. A campanha Setembro Amarelo tem focado na conversa como forma de evitar o suicídio. O que conversar? Vocês acham que isso é uma maneira realmente de ajudar, de alguma maneira, quem está com depressão ou quem está para um suicídio, alguma coisa relacionada? Deixa aberto também para todos aqui. Boa noite a todos, graça e paz, meu nome é Marcelo, é um privilégio estar com vocês aqui. E para você que está nos assistindo, é um tempo precioso para que você possa filtrar tudo aquilo que será ministrado, como revelação, como profissionalismo, Estamos aqui com Márcia, a psicóloga, e faz parte da minha história. E dia com o tempo, você está explicando, dando um testemunho do que a Márcia foi e é na minha vida. Amém? Mas quanto a essa pergunta, eu vejo sim que o Setembro Amarelo, ele está sinalizando de uma forma muito clara para mim, para todos que estão participando de todos os eventos que falam a respeito do suicídio. Então, eu vejo que é uma forma de abranger a situação que vem acontecendo, tanto em cada segmento. As pessoas hoje estão perdidas, sem direcionamentos, porque estão sofrendo calado. E muitas vezes as pessoas sofrendo calado, o desfecho é muito ruim. Elas acabam então se perdendo, dando cabo na vida. Então nós estamos aqui prontos para sinalizar, tirar a dúvida de vocês. Mas eu vejo que a campanha Setembro Amarelo, ela é de muita eficácia. Não é, Márcia? Gente, em relação a essa campanha,
Se a gente for pegar bem a fundo a história e trazendo a fundo essa questão do suicídio, semana passada eu até cheguei a comentar, né, alguns aspectos aí passados de como o suicídio era encarado. Ele não era falado, né? Pelo contrário, ele era encarado de uma forma que não pode ser falado porque pode induzir mais o comportamento suicida. E essa campanha ela vem, né, trazer justamente o viés contrário, de que é necessário falar, né? Nós como sociedade, nós como cristãos, nós como pacientes também, como profissionais, é necessário falar a respeito, né, para que se tenha cada vez mais conhecimento, mais clareza do que pode ocasionar essa questão do suicídio. E vamos dizer, a maior defesa realmente contra o suicídio é a fala, né? Não há arma maior de conseguir lidar com ele, tanto para quem vive talvez essa situação mesmo de ter pensamentos recorrentes de morte, como também os próprios familiares entenderem, né? Quando é falado, os familiares têm como também saber com o que eles estão lidando, né? É diferente de quando a pessoa ela é pega de surpresa, né? Onde muitas vezes nós vemos sentimentos de familiares pós-suicídio, né? O reflexo do suicídio sobre a família também. E muitas vezes o ponto de interrogação que fica para as famílias são: como que a gente não pôde enxergar isso, né? E quando se fala, né, é possível sim intervir antes mesmo de que talvez algo ruim aconteça e tenha um desfecho negativo. Então a campanha ela é super positiva justamente por causa desse aspecto, porque antes não era falado, né? Tinha-se muito esse conceito de quanto mais falar, mais pode vir a gerar suicídios, né? Mas hoje a gente já está, graças a Deus, estamos tendo uma compreensão melhor a respeito disso, de que o falar ele é um fator de proteção, né? Amém. Então, o caminho certo, né? Certo. Vamos para mais uma pergunta. É possível evitar que alguém próximo de nós se mate? Como podemos ajudar? O que um familiar ou amigo deve fazer com um depressivo? Você poderia dar um exemplo falando em uma situação que ajuda e o exemplo de uma situação que atrapalha? Só separar um pouquinho aí, né? As perguntas. Tem meio que duas perguntas embutidas em uma, né? Uma relacionada mais ou menos à depressão, meio que associando a depressão ao suicídio. Mas só antes da gente talvez entrar nessa pergunta, né, gente, eu acho válido então a gente tirar talvez algumas dúvidas relacionadas ao suicídio e à depressão, né, para não se gerar talvez um entendimento errado da depressão e do suicídio também. Nem toda pessoa depressiva vai ter uma ideação suicida, né, porque senão fica parecendo que a depressão ela é totalmente associada ao suicídio. Na verdade, o suicídio ele tem outros fatores relacionados a ele que não é somente a depressão, né? Então a depressão ela é só mais uma parte, né, dos fatores ali de risco para o suicídio. Então eu não sei se a pessoa no caso, você pode repetir a pergunta, quem fala, só para eu entender melhor. É possível evitar que alguém próximo de nós cometa um suicídio? Suicídio. É possível, gente. Como, né? Justamente o tema da campanha do Setembro Amarelo, né? Semana passada eu cheguei até a falar algumas coisas que às vezes são observáveis, né, para as pessoas à volta, mas um primeiro ponto que a família tem que levar em consideração é nunca dê um descrédito para aquilo que a pessoa está falando ou ela está sinalizando para você de que algo ruim está para acontecer ou ela está planejando. Foi aquilo que eu falei semana passada, né? Geralmente, às vezes, a pessoa sinaliza ou verbaliza e a família meio que não acolhe, né? E o fato de não acolher meio que precipita aquilo ali na pessoa. É como se gerasse aquele pensamento assim, já que vocês não acreditam, eu também não tenho nada a perder, né? Vou fazer. É só mais um acréscimo na minha crença de que eu não tenho mais nada a perder nesse mundo, né? Um dos pontos que a família deve observar são esses sinais. Alguns sinais que às vezes a gente pode perceber, né? Semana passada eu comentei, mas ressalto novamente.
tem pessoas que, quando já têm esse comportamento suicida, elas vão deixar o ambiente delas meio que organizados. Esse é um primeiro ponto a se observar. A pessoa está começando... Um exemplo que eu dei, né? Por exemplo, o fato da pessoa, às vezes, ter alguma coisa de herança, ela começa a organizar todo o testamento, procura saber a família ali, quem é que talvez precisa de alguma coisa, ela já vai meio que delegando algo para as pessoas, né? Um outro comportamento que costuma acontecer, a família às vezes grande ou média, a pessoa começa a ir na casa de todos os familiares, né, meio que como uma forma de despedida, e geralmente não tem muito intervalo de tempo entre uma visita e outra. Né? Às vezes vai pedir para cada familiar fazer alguma coisa que ela gosta, geralmente até o modo de despedida da pessoa, nessas visitas, às vezes ela vai sinalizar alguma coisa, por exemplo, ela pode falar, por exemplo, essa é a última vez que eu venho aqui, ou não volta aqui mais. Só que para quem está do lado de cá, se a pessoa não entender aquilo ali, ela vai levar meio que na brincadeira. O que acontece muito, né? Que isso, fulano, não tem nada disso não. Mas aquilo, às vezes, a pessoa só está te sinalizando. De fato, essa é a última vez que eu estou vindo aqui. Se a gente, às vezes, são sinais muito sutis, né? Que as pessoas vão deixar. Alguns vão chegar e vão verbalizar de fato. Eu estou com a intenção de me matar, né? Um outro aspecto, né, o quanto que a família vai saber acolher essa verbalização. Como que a família pode acolher isso? E aí é uma estrutura familiar. Se a pessoa, vamos pensar um ente muito querido nosso, né, gente? Essa pessoa chega pra gente e fala que está com essa intenção de se matar. Se eu vou com um ato de agressividade para cima dela, né, ou às vezes um desdém, né, de que é isso? Aquilo que eu comentei semana passada, você não tem fé, isso não é pensamento para se ter, né? Não sei, N colocações que às vezes nós colocamos, né? Às vezes fala também, nossa, mas você está triste por isso? Outra. Tipo, nossa, seu problema é esse? Pegando um gancho no que a Márcia está falando, me faz lembrar em 1995, quando eu perdi o meu pai. Então, quando eu comecei a entrar num estágio de depressão, eu já não queria viver mais. E eu já estava sinalizando. Só que a minha família não se atentou para isso. Ela não entendeu, ela talvez foi muito displicente diante da situação que eu estava vivendo. Mas tinha pessoas que já estavam me evangelizando naquele tempo, e por 2 vezes eu tentei contra a minha vida. E graças a Deus, Deus não permitiu. Mas essa questão para você que talvez tenha um ente dentro de casa e vive falando para você, olha, eu quero dar um cabo na minha vida, não entenda isso como ameaça, como chantagem emocional, e nem tão pouco como gracinha. Leve-se a sério, porque eu falo que esse é um sentimento que domina a sua mente. Quando você está depressivo ou quando você não tem mais vontade de viver, aquilo já começa a tomar espaço dentro de você e é incontrolável. Assim, é importante sinalizar, gente, igual eu falei, né, a depressão, assim como a depressão tem os sinais dela, que eu comentei semana passada, eu vou citar alguns sinais que a pessoa, o comportamento suicida, a pessoa que tem um comportamento suicida, ela tende a apresentar, né, os problemas que ela pode ter, que às vezes pode ocasionar esse comportamento. Né? Geralmente, pessoas que têm ideação suicida, o comportamento suicida, né? São 5 fatores que geralmente estão relacionados. Né? Alguns aqui as pessoas podem até pensar, como que isso pode estar relacionado a um comportamento suicida? O primeiro, que é o principal sinal que a família precisa se atentar, o suicídio está muito ligado à questão da desesperança. Né? Se você tem algum familiar que, quando sempre ele verbaliza, ele não vê meio que algo positivo no futuro dele, já é um sinal para você se atentar. Né? Aquela pessoa que não tem uma perspectiva de futuro, né? É aquela pessoa que não espera nada que vai ter nada de bom no futuro dela. E isso já é um fator de desesperança. E isso é uma das bases principais para o suicídio.
Se eu não tenho nada de bom reservado lá na frente, para que eu vou viver? Né? Então, nós avaliamos muito essa questão. Como que eu delimito uma pessoa que é suicida? Somente pelos comportamentos? Também. Né? Mas nós, como profissionais, a gente tem que observar muito a questão da intenção, se tem a intenção de fato, que é algo diferente. Outro aspecto que o suicídio também está relacionado, a dificuldade da pessoa de arrumar uma resolução de problemas. Quando eu não consigo lidar muito bem com os meus problemas, reflexo dessa pandemia aí que nós estamos vivendo, por isso que a gente fala que há uma perspectiva futura aí, que é algo que a gente tem que estar bem atento a ela, essa dificuldade de conseguir lidar com a resolução de problemas é outro ponto para precipitar um suicídio. Um outro aspecto também, o perfeccionismo, está muito relacionado, né? E é um ponto que até fiz uma live esses dias para trás falando sobre isso, né, Marcelo? Às vezes nós falamos muito em entrevista de emprego, né? Nada de errado nisso, né, gente? Mas eu já trabalhei em RH, eu sei que essa resposta sai muito. Às vezes as pessoas falam assim, fala um defeito ou uma qualidade sua. O defeito é ser o perfeccionismo. O perfeccionista tem um lado bom, mas tem um lado negativo dele também, que às vezes ele aprisiona. E o que o perfeccionismo ele tem a ver com esse comportamento suicida? Justamente porque é um ideal que eu nunca vou alcançar. Né? É muito 100%. E são dois tipos meio que de perfeccionismo. É aquele ao qual eu tenho que me adequar a uma realidade social que às vezes me impõe algo que eu posso não alcançar, e às vezes um perfeccionismo também que eu me cobro 100%, eu também não vou dar conta. Se eu já percebo que eu não vou dar conta e eu não vou alcançar também o que as pessoas me impõem, né, me gera essa desesperança, e eu posso ocorrer também de ter essa precipitação ao suicídio. Exemplo de casos, né, já aconteceu casos, eu já trabalhei em hospital, e eu nunca vou me esquecer de um caso que apareceu lá, um rapaz muito bonito mesmo, muito bonito. Ele deu entrada no hospital, ficou internado durante muito tempo, ele tentou suicídio, a gente viu a penitência da família, bem dizer, na recepção, mais de um mês, né? E quando nós ficamos sabendo, a família comentou o motivo dele ter ficado internado, ele infelizmente tentou suicídio, acho que não é válido falar como, mas ele tentou suicídio porque ele se olhava no espelho e ele não se achava bonito ao extremo da forma como ele achava que ele deveria ser. Vocês percebem como o perfeccionismo nessa parte ele é prejudicial? Às vezes a pessoa meio que vira um culto ao corpo, tem N formas disso aparecer. E em virtude disso, esse rapaz tentou suicídio e infelizmente no final ele concretizou isso, porque ele não resistiu, né? E foi um sofrimento muito grande da família e essas perguntas vieram, como que nós não percebemos isso? Mas é porque às vezes passa de uma forma muito sutil, né? O que tem a ver o meu corpo com suicídio, com... tem tudo a ver também, né, gente? É a forma como a pessoa vai encarar aquilo. Esses são alguns fatores, né, que são relacionados à depressão também, mas é como eu falei com vocês, o suicídio ele meio que se difere um pouco da depressão, nem toda pessoa depressiva vai ter uma tendência, né, ao suicídio, mas esses fatores que eu listei aqui, eles são fatores para se atentar a eles, né, para vocês familiares, se vocês têm alguém na família que tem talvez alguma dessas tendências, dificuldade de solucionar problema, que não percebe talvez uma forma de lidar bem com aquele problema e é como se aquilo ali não tivesse mais fim para ela, né? Então é melhor dar cabo à vida. Essa questão do perfeccionismo, tem pessoas que se cobram de maneira extrema, a desesperança, principalmente, se atentem a esses fatos, né? Então, respondeu, na verdade, todas aqui agora de uma vez. A gente tem um comentário aqui de uma pessoa que está assistindo a live. Neide, boa noite, preciso de oração. Sinto um calafrio dentro de mim que não sei explicar. Só sei que gela o meu estômago e peito. Isso me ataca mais durante a noite. Será ansiedade? Pode ser. Pode ser, sintomas de ansiedade. É lógico que a gente precisa investigar melhor. É Neide o nome dela? Tem
tem que investigar melhor, né, Neide? Assim, a questão de saber também quais são os momentos, se isso é mais à noite que tem acontecido ou em outros momentos do dia também, né? Identificar alguns fatores. Assim, por aqui é um pouco difícil, às vezes, a gente saber, porque pode ter diversas razões, né? Mas pode sim, esses também podem ser sintomas aí de um quadro ansioso. Não tem como diagnosticar, assim, né? O que você acha que ela deveria fazer, assim? Procurar uma ajuda? O que você aconselha? Eu sou meio suspeita para falar, né? Como se faça uma métrica do seu desconforto, né? É uma coisa que a gente sempre pede quando a pessoa chega no consultório para ela identificar o quanto que aquilo está incomodando. De 0 a 10, se isso estiver te incomodando, 8, 9, 10, ao ponto de talvez te trazer um declínio significativo até nas suas atividades, procure ajuda profissional, realmente. Porque um dos pontos que nós observamos em qualquer quadro clínico na área mental se tem um declínio, talvez em atividades cotidianas da pessoa, ao ponto daquilo talvez trazer um sofrimento significativo, procure ajuda, porque a tendência, às vezes, pode ser trazer, talvez, prejuízos ali onde a pessoa não quer e não precisa também naquele momento. Faça essa métrica, se de 0 a 10 estiver de 7 até 10, procure um profissional. Né? Eu acho que é a melhor forma de, talvez, você saber melhor até mesmo como lidar e o que é também, né, ao certo. Mais uma pergunta. Manter minha filha em casa protege de incentivos ao suicídio? Ficou um pouco aberta essa pergunta. Porque aí tem que ver, por exemplo, tem minha filha, tá, mas a filha é o que? Adolescente, é jovem, é criança. Bom, O manter que está falando não manter, tipo aquelas mães mais prisioneiras, com medo de soltar o fim no mundo. Depende do manter. Bom, né? Se for, por exemplo, entendi a pergunta dessa forma, né? Se o fato de talvez a mãe ou qualquer familiar se resguardar de manter aquela pessoa dentro de casa inibe talvez o risco de suicídio. Essa é a pergunta, né? Imaginei que é por esse lado. Isso, eu entendi mais ou menos assim essa pergunta. Gente, quem tem ideação suicida não precisa de muita coisa para concretizar. Se mata em qualquer lugar. Né? Não é o local que vai, talvez, precipitar um comportamento. Na verdade, é o que está dentro. Né? Então, independente de estar dentro ou fora de casa, o ambiente não faz diferença para quem pode ter, né, essa precipitação, essa impulsividade. Né? Então, respondendo à pergunta, o fato de manter dentro de casa, a não ser que seja aquela pessoa que tem muita tendência, às vezes, né, de ter esse comportamento impulsivo, mesmo, às vezes se jogar na frente de carro, né, de, talvez, como já aconteceu casos que eu já atendi, a pessoa pular do viaduto. Sim, nesse caso aí, ajuda bastante, porque a pessoa ela já tem a tendência meio de tentar do lado externo, aí sim, né? Mas mesmo assim, a gente tem que investigar o quanto que aquela tem de intenção daquela pessoa, porque talvez ela pode não ir para a rua, mas ela vai tentar dentro de casa com outros meios. Né? Então, em parte pode ajudar, mas não 100%. Né? Dentro dessa visão do que você explicou, a pessoa que tem esse desejo suicida é sempre questão de dentro para fora. Não é fatores externos. Ela está sentindo. Então, o certo seria tratar o que está dentro. Tirar aquele desejo dela, né? Porque, é igual você falou, não faz diferença onde é que ele esteja. O que faz diferença é o que está dentro. Então, o negócio é conversar, é tratar para tirar o que está dentro dela, para poder cortar esse desejo. Não é isso? Porque, assim, o suicídio, gente, vou explicar mais ou menos 3 classificações dele. Tem a ideação suicida, tem a intenção suicida e tem o suicídio. A ideação suicida, e aí entra um pouco na depressão, mas não necessariamente somente na depressão, mas nesses outros pontos também que eu abordei, a ideação é quando a pessoa tem pensamentos, seja eles quais forem, né, de morte. Né? Então, a pessoa ela tem aquela ideação, ideias de morte. Não precisa necessariamente ser aquela, vou me matar. Às vezes, aqueles pensamentos que semana passada eu mencionei aqui, pensamentos de fuga,
né? Pensamentos de escapismo, vou para um lugar deserto, estou com vontade de sumir, estou com vontade de desaparecer, estou com vontade de morrer. São falas que às vezes a gente escuta muito, né? Mas são sinais, podem ser sinais. Isso, por exemplo, é uma ideação suicida. Além da depressão, por exemplo, quadros de esquizofrenia, tem um pouco de recorrência também de ocorrer o suicídio, por quê? Esquizofrenia já tem o agravante de ter, talvez, alucinações, os delírios, e às vezes vem as vozes falando, pula do viaduto. E a pessoa, de fato, ela escuta aquela voz mesmo, né? Então, aquela voz, ela já gera uma ideação suicida. A intenção suicida, né, já é meio que a pessoa já tentou meio que fazer alguma coisa, mas ela não efetivou, não conseguiu efetivar, né? A tentativa de suicídio, quer dizer, ela tentou, mas não conseguiu concretizar, mas ela já deu meio que um passo. E o suicídio é o ato concretizado mesmo, a pessoa conseguiu, de fato, concretizar o ato, né? Então, assim, nós como profissionais, tem alguns profissionais, e às vezes as pessoas devem até meio que se escandalizar, mas nós fazemos isso. Nós utilizamos meio que de um contrato de suicídio com a pessoa, né? Nós profissionais. Nós fazemos alguns combinados com a pessoa de que, se porventura, em algum momento, né? E isso eu acho que fica para a família, para as pessoas próximas, assim como nós fazemos, porque não outras pessoas podem fazer, né? Fazemos meio que um pacto com o paciente. Ó, se em algum momento você tiver aquele pensamento lá, vamos fazer o seguinte combinado, você me liga, ou você me passa uma mensagem, ou a gente elabora comportamentos juntos ali. E esse contrato ele não pode ser quebrado, nem por nós terapeutas e nem pela pessoa, né? E a única coisa que, por exemplo, dentro do nosso código de ética, né, que nós temos liberdade, e a gente precisa pedir, no caso, essa permissão para o CRP, é quando a pessoa coloca em risco, de fato, a vida dela. Aí, sim, nós pedimos permissão para o CRP para quebra do sigilo, isso pode acontecer, né? E aí a gente entrar em contato com algum familiar para impedir que aquele ato aconteça. Coisa que, às vezes, até nós nos frustramos, gente, porque assim como tem o sentimento da família de por que eu não identifiquei aquilo, nós, terapeutas, também passamos por isso. Porque, às vezes, a gente está atendendo a pessoa e, às vezes, aquilo ali ainda assim pode passar batido, né? Então, assim, esses pactos que nós fazemos é justamente para tentar também impedir isso. Por isso a necessidade do falar. Se a pessoa não fala, como que talvez você pode fazer um pacto com ela, né? Mais uma pergunta. Como os pais podem trabalhar a prevenção ao suicídio de seu filho? Eu vejo que, dentro do que você falou, é estar atento, né, às manifestações do filho, né, ouvindo, observando as ações dele, conversando, sendo parceiro dos filhos. Eu estava comentando com uma pessoa sobre isso, sobre a questão da pandemia, né? A pandemia veio e obrigou a família a ficar reunida, porque a família não estava reunida. Era pai trabalhando, mãe trabalhando, chegava em casa cansado. Se os pais estão cansados, a atenção para os filhos são menores. Isso é coisa lógica. E todo mundo com celular, né? Igual uma pessoa me contou que foi numa casa jesuíta, né? Um líder cristão. Aí, para jantar, a mãe chamava o filho pelo celular que estava no quarto. Então, assim, é coisa fora do normal para mim. Então, assim, perdeu-se a família durante um tempo. Então, eu vejo que a pandemia chegou e obrigou a família a estar unida. Eu falei assim, não, agora a família tem que estar dentro de casa. O pai tem que ver o filho tem que ver o filho tem que ver a mãe, e tem que estar naquele contato todo. Isso é importante, né? Então, acho que se você observa os filhos, se você está atento às ações dos filhos, conversa com os filhos, porque também não é só estar dentro de casa observando, é ter um diálogo, é ser parceiro ali da família. Isso faz diferença, isso ajuda muito. Bom, gente, vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana, para vocês entenderem, talvez, o efeito disso, né, dentro da família. Foi antes de ontem, uma pessoa que eu trabalhei com ela entrou em contato comigo desesperada, né, muito desesperada. Estou falando porque não é caso clínico meu, né, então não tem problema eu falar. O filho dela
coleguinha de escola passou uma mensagem para ela, mencionando para ela abrir o olho, porque ele estava falando que estava querendo cometer suicídio. Se eu não me engano, ele tem 9 anos. Né? E ela entrou assim, em desespero, entrou em contato comigo, o que ela poderia fazer, uma criança de 9 anos, né, com esse pensamento. E aqui, repito novamente aquilo que eu falei semana passada, não tem uma faixa etária para isso acontecer. Né? Tem uma propensão ali na fase adulta, mas criança e idoso não estão isentos de ter esse comportamento. Né? Então, essa criança de 9 anos, com esse pensamento, e o fato dos pais não estarem tão presentes, até mesmo porque veio a pandemia, o trabalho passou a exigir muito mais, porque essa pessoa trabalha na área da saúde, né? Então, a rotina estava muito corrida, nós trabalhamos juntos durante um período, eu sei que lá a rotina é corrida. E nesse período, essa criança começou a ficar muito sozinha, começou a sofrer bullying na escola, um grande fator de risco para suicídio, bullying, né? E no caso, tem até essa pergunta aqui de bullying, se o bullying, principalmente em crianças, se provoca a depressão. Provoca, gente. E aí o que acontece? Essa criança estava sofrendo bullying na escola, mas os pais, devido à rotina, não estavam sabendo. Né? E quando eles ficaram sabendo disso, através desse coleguinha que mencionou isso, ela chegou para ele, perguntou, e aí ele desabou, chorando, me ajudem, eu preciso de ajuda. E ele não estava pedindo ajuda por causa do bullying, ele estava pedindo ajuda por causa desse pensamento dele, né, que estava muito forte. Então, nunca desconsidere de fato, mesmo sendo uma criança, porque quando se tem a intenção, talvez a pessoa não tenha um plano formulado ainda. Né? Mas a mente nossa, gente, ela é capaz de produzir coisas assim, em fração de minutos, né? Uhum. E um outro aspecto do suicídio é justamente essa questão da impulsividade. Então, para o fato de eu já estar com aquela ideação, a impulsividade já me ajuda, talvez, a cometer, talvez sem pensar nas consequências. Né? Então, assim, se atentem, né? Essa questão mesmo do isolamento, essa questão da conversa, são pontos cruciais. Eu fico imaginando se essa criança não tivesse verbalizado para a mãe dele. Né? Me ajudem. Acredito que fez com que os pais refletissem o que nós vamos fazer com a nossa rotina de trabalho. Né? Porque do jeito que está, não vai poder permanecer. Ele fica dentro de casa o dia todo sozinho. Como que vai ser? Qual confiança que eu vou ter também? Então, às vezes, vai ser necessário mesmo ter uma readaptação familiar ali em vários aspectos. Rotina de trabalho, diálogo, né? Às vezes tem famílias muito críticas, né? Vou ter que repensar. E esses fatores vão desencadeando cada estágio dessas pessoas, né, Márcia? Com certeza. Então, assim, são aspectos para se ter em mente, sabe, gente? E se atentar a esses pequenos detalhes aqui que eu citei, principalmente esse aspecto do diálogo, né? Por isso a campanha do Setembro Amarelo, falar é necessário. Porque para quem está verbalizando não é fácil falar. Né? Estou pensando em me matar. Justamente por causa do medo das críticas. Né? Uhum. Para que você está triste desse jeito? Que isso? Você... Né? Uma coisa, acho que foi a Regina que falou semana passada, por que tem tantos pastores hoje que às vezes vem à tona que a pessoa talvez tentou ou até concretizou mesmo o ato. Por quê? Porque a cobrança por detrás é muito grande, e aí a gente vê o perfeccionismo falando por detrás. A sociedade, talvez a igreja, me cobra tanto para eu ser algo, um padrão tão alto, e eu não vou conseguir chegar lá porque eu também sou humano, só que as pessoas que estão ali esqueceram um pouco disso, né? Eu não vejo muita solução, eu acabo me martirizando, chegando a esse ato. Vocês entendem o exemplo do perfeccionismo onde ele age? Né? Por que pastores suicidam? Porque são pessoas, são humanos, têm sentimentos também. Né? E às vezes o fato deles compartilharem isso para outras pessoas pode soar como fraqueza. E aí é onde eu calo. E aí é onde vai efetivar aquilo que talvez, onde todos fazem a pergunta, como que nós não vimos isso? Porque será que nós estamos dispostos a ouvir de fato? Né? Para que o outro fale, eu preciso estar disposto a ouvir, sem julgamento. Né? Inclusive, aí essa pergunta você iniciou aí a responder,
que é com relação ao filho, né? Se ele tiver com alguns sintomas, vocês também, né? A gente já sabe um pouco sobre isso. Como que a gente deve se portar? Qual situação? O que a gente deve fazer com o filho? Eu acho que você falou muito aí de conversar, né? De aproximar. O Normandes falou sobre a pandemia, né, o que isso tem feito, né, o celular lá, que antigamente a mãe mandava chamando o filho para comer pelo celular. Então, o que isso está trazendo? Isso pode ser um fator que vai contribuir para isso, né? O que os pais podem estar fazendo com os filhos? Eu acredito que essa pessoa que fez essa pergunta deve estar preocupada no sentido de que nós estamos vivendo um momento em que os filhos estão dentro de casa, né, eles não estão podendo sair, e o que ela pode fazer para poder ajudar nesses momentos, para não acontecer, para ele não ter uma depressão, para ele não vir a ter essas coisas. Bom, eu vejo o seguinte, você estava falando da pergunta, eu estava lembrando o seguinte, na minha época, quando eu era criança, a gente tinha aquele pensamento de pai-herói. Você precisou de qualquer coisa, é meu pai. Ninguém fazia minha mãe, não, a gente falava pai. Era o pai, era o herói. Hoje, a gente vê esse distanciamento, os filhos não têm os pais como herói. O herói dele é alguém que usa skate, o herói dele é um cara que voa, mas o pai em si não é mais o herói que deveria ser. Então, eu vejo também, quando a gente vai olhar a questão do suicídio, né, aumentou muito de décadas para cá, exatamente por causa disso. Porque aquele que poderia estar comigo, me ajudando, que eu possa abrir meu coração para ele em qualquer momento, eu não estou mais com aquele. Eu estou vendo um mundo abstrato das coisas, mas quem está presente não é mais meu herói. Então, a necessidade do pai perceber, de voltar a ser esse herói, aquele pai que senta e brinca e ri, ou seja, você pode confiar em mim em qualquer coisa. Os pais têm que passar isso. Porque quando o pai não consegue passar isso, aí o filho vai buscar em outro lugar. E o no outro lugar pode não ser o herói. Aí pode acontecer isso que a Regi falou, né? Igual esse caso que ele citou do menino. Ele estava a ponto de suicidar, contou para o coleguinha, para depois chegar, se o coleguinha não tivesse falado com a mãe, ele não ia contar para a mãe. Mas ele contou para o coleguinha, porque ele não viu lá na família dele o pai ou a mãe heróis. E isso é ruim. Ou talvez não teve a confiança dentro desse relacionamento com os seus pais, né? De chegar e falar, olha, estou passando por isso, né? Me ajude. Sim. Talvez teve abertura, né? Eles não dão abertura. Tem isso também. Às vezes o pai, como você disse, às vezes o pai é muito crítico, a mãe é muito crítica, né? Com as palavras muito pesadas. Não sei o quê. Vamos colocar o caso da cristão, por exemplo. Não, isso não é de Deus, não. Tira isso dentro da cabeça. Não pensa nisso, não. Sabe, mas não tem aquele conversa suave. Não tem aquele ser amigo verdadeiramente para ouvir. É justamente procurar saber, perguntar para a criança, perguntar para o adolescente, ou perguntar para quem for que seja, né, gente, da nossa família, o que está acontecendo. Antes mesmo de, talvez, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, é uma pergunta simples que traz respostas significativas. O que está acontecendo? Vamos sentar aqui? Vamos saber o que está acontecendo? Porque vocês lembram que eu falei que um dos aspectos da questão do suicídio é justamente a dificuldade de lidar com a resolução de problemas. Talvez eu estou com um problema tão aqui que eu não estou vendo solução, o fato de talvez eu compartilhar esse problema com os meus familiares, ou um amigo, ou seja ele quem for, essa pessoa pode me trazer uma luz que naquele momento está tudo tão confuso na minha mente que eu não vi uma solução. E o fato de talvez eu dar uma solução para essa pessoa, você já impediu ela talvez de ter esse impulso para cometer aquele ato. E o irmão Normandes, ele comentou algo aqui a respeito da família cristã. Então, essa questão de até quando eu devo espiritualizar a situação. Então, há um grande tabu no meio cristão de que aquilo ali que está acontecendo é obra do maligno, é isso, aquilo. Olha, eu um dia pensei dessa forma. Então, a gente tem que falar de experiência. E hoje eu vejo com outros olhos a questão da psicologia, da terapia. Eu vejo com outros olhos, eu vejo como ferramentas
que Deus deixou disponível para a gente. Então, sim, abra a mente, comece a abrir a mente para a sua família, comece a abrir a sua mente como cristão, que tem coisas que vai se resolver na alma, e vai ter profissionais para detectar isso. Não precisa você achar que tudo é espiritualizar. Eu não vejo dessa forma, mas eu estou te dando uma luz, que você possa começar a enxergar por outra vertente. Um dia eu enxergava dessa forma, e eu tive que passar por situações para hoje eu entender que nem tudo eu posso espiritualizar, eu tenho que ter esse discernimento das coisas. Nós, como cristãos, temos que ter esse discernimento. Verdade, Márcia? É verdade? E assim, gente, algumas perguntas que vocês fizeram aí, acho que essa questão dessa pergunta, né, o que está acontecendo, vocês podem ter a possibilidade de trazer uma solução de problema que talvez para aquela pessoa, naquele momento, está meio que impossível de achar uma solução. Um outro ponto que vocês podem fazer uma pessoa talvez pensar, pessoa que talvez tenha esse comportamento, o que ela tem a ganhar e o que ela tem a perder se ela cometer esse ato. Geralmente essa pergunta ela pode despertar na pessoa talvez alguns pensamentos que talvez naquele momento não surgiram. Por exemplo, pesos que a pessoa pode começar a trazer para ela mesma, de os prós e os contras se eu fizer isso. Poxa, eu tenho um filho, né? Como que o meu filho vai viver sem mim? Poxa, eu tenho uma esposa, como é que vai ser? Né? Poxa vida. Essa pergunta ela faz com que a pessoa se agarre a algum sentido. Porque se o suicídio está ligado à desesperança, né, eu tenho que gerar um sentido para aquela pessoa. Né? Eu nunca esqueci de uma história que eu ouvi na faculdade no 5º período, vou falar ela bem rapidinho aqui por causa do nosso tempo. Um professor nosso deu um exemplo de um paciente que ele atendia no hospital, e esse paciente tentou suicídio, né? E ele atendendo esse paciente durante algum tempo lá no hospital, que ele ficou internado um tempinho suficiente lá para acontecer essas reflexões. E no meio de algum desses atendimentos, ele foi gerando, né, tudo isso nesse paciente, até um dia que ele falou, um exemplo simples, gente, mas para aquela pessoa fez o sentido para ela. Ele morava sozinho e tudo, então ele gostava de plantar, né? E no meio desse atendimento, de um dos atendimentos, o professor fez meio que essa pergunta para ele, o que você tem a perder? Ou o que você pode deixar aí, talvez, de algo que precisa de você, que é só você que pode levar a isso? E essa pessoa lembrou de um pé de mamão que ele plantou no quintal dele, como ele morava sozinho, né? Ele lembrou de um pé de mamão que ele plantou no quintal dele. E nesse dia ele parou para pensar no atendimento e falou, poxa, eu preciso voltar, porque senão aquele pé de mamão vai morrer. O pé de mamão foi o sentido que ele deu para a vida dele. Eu preciso cuidar daquele pé de mamão. Talvez essa pessoa precisava de um pé de mamão ali, somente para trazer. Para muitos seria uma coisa simples, né? Uma coisa banal, mas para ele que cuidava. Porque ele morava às vezes sozinho. A pessoa tem um cachorrinho dentro de casa, fala assim, meu cachorrinho está sozinho dentro de casa, aí vai morrer lá, que ninguém vai saber, pronto. É uma coisa simples. É você mas, trazer a pessoa, né, a vida, o que faz sentido para ela, o que você tem a deixar aí. Poxa, às vezes eu tenho uma filha, um filho que vai ficar aí, o que eu vou fazer? Traga a pessoa, traz um sentido para a vida dela. Se a base do suicídio é a desesperança, a gente tem que trazer sentido para a vida daquela pessoa. Então, essa pergunta, ela também é uma pergunta muito fundamental, que pode, sim, ajudar qualquer pessoa aí que talvez vocês percebam que esteja meio que esse comportamento aí. Aí eu queria fazer uma pergunta dentro disso aí. Quando, no seu caso, né, que é cristã, juntar psicologia com a palavra de Deus para impedir um suicídio? Uso muito desse recurso, não só eu, como a maior parte dos psicólogos. Eu gosto muito de perguntar, né? No primeiro atendimento, sessão de avaliação, às vezes a pessoa meio que pensa assim, que pergunta invasiva, eu vim aqui para falar de questões psicológicas e a pessoa vai me perguntar qual que é a minha religião, porque às vezes tem profissionais que não perguntam, porque acham que não tem nada a ver com atendimento. Mas o fato de eu saber, talvez, o que aquela pessoa tem que pode segurar ela, me ajuda muito no atendimento. Não necessariamente, às vezes, ser evangélico ou qualquer outra religião. O fato de eu ter uma religião, né, isso já é um fator de proteção. Por quê? Por exemplo, pessoas cristãs, católicas, têm muito essa questão de
se eu cometer suicídio, eu vou para o inferno. A gente já pega esse gancho. Peraí, você já parou para pensar que se caso você for fazer isso, quais são os possíveis efeitos depois, dentro disso que você acredita? Né? Então, é um fator de proteção a questão da religião, a religiosidade, sem contar outros aspectos que hoje a própria ciência já tem comprovado, né? Que a própria religião, a religiosidade, a espiritualidade, ela traz também um bem-estar. Né? Tem áreas cerebrais que são ativadas. Então, esse é um outro fator também. Né? Então, tem muito a me ajudar nos meus atendimentos. Né? Eu me preocupo um pouco quando a pessoa fala que, às vezes, não tem um significado nessa parte religiosa. Não quer dizer que quem não tenha vai cometer suicídio, viu, gente? Porque eu atendo pessoas que são... que não acreditam em Deus também, atendo pessoas de N formas, né? Mas pessoas que geralmente têm alguma fé, né, seja ela menor que for, é uma coisa para ela agarrar. Né? Então, é algo muito importante para nós profissionais observarmos isso também. Quer acrescentar? Tem mais perguntas? Tem perguntas? Então, vamos a mais uma pergunta. Dá tempo de mais uma pergunta. Com a pandemia, esse isolamento impacta na saúde mental de uma criança, adolescente ou adulto. Como que vocês, especialistas, né, da área, e vocês, Normandes, Marcelo, aconselham as pessoas a, nesse momento, como se prevenir quanto a isso? Né, eu acho que é um momento em que a gente está vivendo muito difícil, né, e não só de isolamento, de ficar em casa, mas todas essas incertezas, tudo que a gente tem vivido. O que vocês aconselham para as pessoas? Ocupar a mente é o essencial. Ainda que você está vivendo nós estamos vivendo esse isolamento, mas o fato de você estar produzindo alguma coisa, seja na sua casa, ou seja no seu trabalho, ou dentro de um ônibus, vai ler alguma coisa que vai produzir algo dentro de você, vai ocupar a mente, porque isso aí serve como um bloqueio, porque realmente, né, as pessoas falam, a mente vazia gera uma oficina enorme, e realmente, e quando você vai se alimentando da palavra, se alimentando de algum livro, vai estudando, vai interagindo dentro de casa com seus familiares, você está ocupando, está gerando saúde em você. Porque se você ficar estagnado, olhando para o tempo e olhando para os rumores das notícias, a tendência é você ir a zero mesmo. Então, ocupe a mente. Dá o seu conselho. E acrescentando, o conselho mesmo dele, acrescentando isso do que ele falou, querido, o ser humano, ele não é igual aos animais, que consegue, você pega um animal, coloca no cativeiro lá, um macho e uma fêmea, eles criam e vivem no cativeiro, o ser humano não consegue fazer isso. Então, que nós temos que perceber, temos que fazer? Tem uma pandemia? Tem. É perigoso? É perigoso. Mas você não tem que ficar grudado dentro do seu quarto. Você não tem que ficar grudado dentro da sua casa. Ah, tem que comprar uma coisa, deixa que eu vou lá comprar. Vai lá e compra, anda na rua. Só o fato de você sair de dentro da sua casa para ir na padaria. Ah, mas é longe. Vai andando. Deixa o carro em casa, vai andando, só para distrair a mente, para ver as coisas acontecer. Porque também a pessoa se isolar com medo, com pânico, eu não vou sair não, que eu vou morrer, que eu vou pegar, também dá problema. Então saia, coloca a máscara, passa o álcool, vai andar. Né? Vai ver as coisas, vai ver os pássaros, vai ver as coisas passar, os carros passar. Né? Tem que sair dentro de casa. Porque às vezes a pessoa aproveita a pandemia e fala assim, não, vou sair não que eu vou morrer. Não, gente, fica nesse pânico aí que o tem vem mesmo. Aí pode dar uma depressão, porque vai ficando pânico, e vai ficando fechado. Não saia, vai comprar um trem, vai numa padaria, vai no supermercado, vai a pé mesmo, esquece o carro dentro de casa, vai andando. Só para ver as pessoas andando na rua, só para distrair a mente. Exatamente, isso é importante, porque senão vai dar problema depois. Bom, faço minhas palavras deles, viu, gente? E assim, só ressaltando um aspecto aí em relação a essa questão da pandemia, a palavra que eu acho que resumiu esse período, as duas palavras, né, que resumiu esse período foi incerteza e medo.
as duas bases para quadros ansiosos, né? Realmente não sabemos quando isso vai embora, né? Mas sabemos que temos armas para lutar com isso, né? E quando a gente, pelo menos, já conhece parte do inimigo, a gente sabe como lidar com ele, né? Então, fazer a nossa parte acima de tudo, né? O medo, né? Às vezes ele pode trazer questões que são reais, mas às vezes ele pode trazer informações erradas também, que não são reais. Às vezes eu me perguntar se esse medo é de fato real é necessário, porque às vezes é necessário enfrentar esse medo. Se eu me deixo ser levada por ele, eu entro em pânico, né? E o pânico ele não vai gerar muita coisa boa, né? Então talvez trazer esses questionamentos do que até onde esse medo ele é real, né? É necessário nesse período de isolamento aí que nós estamos vivendo. Mas pelo menos já sabemos com quem que nós estamos lutando. Então temos ferramentas para lidar com ele, né? Então até lá que saibamos compartilhar dessas experiências que o Marcelo falou, que o Normandes falou, né? E fazer delas a melhor forma possível. Talvez ocupar esse tempo mesmo, fazer um tempo de qualidade, né? Eu acho que há tempos atrás nós queríamos tanto isso, né? Ter talvez um tempo. Eu acho que nós fomos colocados em xeque em relação a esse tempo, né? Mas trazer conteúdo para esse tempo agora, acima de tudo, é necessário, para justamente a gente lidar com essas duas palavrinhas aí que geram tanto problema, né? E a gente tem perspectivas aí de que vão vir efeitos pós-pandemia aí, que nós precisamos estar preparados e que nós possamos, de fato, ser essa base aí para dar sustentação para pessoas que vão precisar também, né? Eu não sou muito boa para falar, né? Mas para escrever. Então, hoje, assim, Deus tocou muito no meu coração de trazer para vocês uma mensagem, para vocês que estão aí assistindo, ou que ainda vão assistir essa live, porque eu creio que a pessoa que está precisando dessa mensagem vai escutar e vai ser muito abençoada. Em nome de Jesus. Deus é nosso Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação e o Deus que ressuscita os mortos. Quero dizer para você nessa noite que não tem forças, que acha que não tem mais futuro, que não tem mais o que viver, que está sem expectativas, que está vivo, mas emocionalmente morto, que está esperando Deus te levar. Clame a Deus de toda consolação, porque Ele vai manifestar-se forte na sua fraqueza. Abra sua vida para Deus. Deixe Deus dar a ordem de vida para você. Deus ressuscita os mortos. Deus dá nova vida. Quantas forem necessárias e quantos recomeços forem necessários. Deus nos dá cada dia uma oportunidade de tomar decisões. E hoje pela manhã, Deus te deu uma folha em branco escrito. Escreva de novo a sua vida. Querido, comece de novo, decida o novo. Deixe Deus entrar na sua vida e te dar a vida. Deus está de mãos estendidas para você. Amém? Oração? Aleluias. Queremos agradecer a você que nos assistiu, que esteve presente conosco, ouvindo, né? Nos perdoe se a gente não conseguiu trazer para você, às vezes, uma clareza que você precisava. Mas procure, né? Pode continuar, manda as perguntas, a gente vai procurar a Régia, ela vai responder, a gente põe lá nas redes. Tá? Mas você pode estar buscando ajuda, se precisar de ajuda, não tenha medo de buscar ajuda, não tenha medo de falar, de expor o seu problema para aquele que é confiável. Amém? Confia no Senhor, como diz essa colocação que a Kênia colocou aqui agora. Confia no Senhor. Né? Eu quero, antes de orar, dizer para você o seguinte: Jesus, quando estava no monte, orando, que a Bíblia diz que o suor dele estava como gotas de sangue, antes dele ser preso para ser morto, ele tinha amigos, ele tinha fé, ele tinha esperança do que Deus, e ele tinha confiança do seu objetivo.
Então você tem que ter confiança do objetivo, você tem que ter amigos e você tem que ter fé. Então é necessário, queridos, é necessário, como a Régia diz, se abrir. É necessário falar, né? Ainda que seja com choro, fale, para que outros que estão à sua volta percebam o que você está sentindo. Não guarde só para você, não seja uma ilha, né? Mas seja um movimento de águas, para que as pessoas possam ver a sua vida, possam perceber os seus problemas, possam perceber as suas ondas, para que elas possam te ajudar. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Senhor por essa oportunidade. Deus entra, Pai, em cada lar, faça diferença nos corações, faça diferença nas mentes, ó Deus. Vá, Senhor, no obscuro, Senhor, da alma e traga a tua luz. Revele, Senhor, Pai, aquele, ó Pai, que não te conhece. Revele, Senhor, aquele, ó Pai, que te esqueceu. Traga, Senhor, a tua verdade, ó Pai, aquele que não conhece. Traga a sua esperança, aquele que não tem visto, ó Pai, a luz no fim do túnel. Seja, ó Pai, a tua presença, algo tremendo, algo transformador, Senhor, na vida de cada um. Que a tua misericórdia, que a tua graça possa, ó Pai, estar sobre cada um. Abrace cada um, Senhor, com braços fortes. Sim, ó Pai, sustenta cada um pela fé. Sustenta cada um, Senhor, pelos amigos. Sustenta cada um, Senhor, pelos pais. Sustenta cada um, Senhor, pelos irmãos. Sustenta, Senhor, aquele, Senhor, que acha que está só. Que ele possa perceber no Senhor a presença do amigo fiel. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Os nossos avisos. Queria agradecer a todos vocês que participaram. Nós estamos encerrando nosso bate-papo, né, desse Setembro Amarelo. Então, hoje ele está sendo encerrado. O que a gente mais buscou aqui é trazer para vocês um pouco de informação, de conforto da palavra, e que esse Setembro Amarelo sirva para vocês daqui para frente, como um exemplo, né? Ele é só para reforçar o que a gente precisa estar trabalhando aí dia a dia, né? Semana que vem, quarta-feira que vem, é o último dia do nosso Setembro Amarelo. Então, a gente vai estar trazendo uma surpresa para vocês. Fiquem ligados, vai ser assim uma bênção. A gente vai estar fazendo esse encerramento. Sexta-feira, nós temos... Que horas? Às 19h30, nós temos Momento com Deus. Esperamos todos vocês também. E é isso. Obrigada a todos. Obrigada, Márcia. Obrigada, Marcelo. Normandes. Obrigada, gente. Eu que agradeço aí o tempinho que eu estive aqui com vocês, né? Precisando, é só chamar. Um grande abraço a todos vocês aí, né? E foco nessas coisas que eu comentei aqui, né? São fatores primordiais aí, tanto para aspectos depressivos, como a questão do suicídio, principalmente, né? E agradecer também o tempo que vocês se disponibilizaram a estar aqui, né? E um grande abraço a todos aí. Quero agradecer a todos vocês que estão participando dessa live. E vocês que estão participando, eu quero dizer algo para vocês. Você tem muito valor. Muito valor. Ainda que as circunstâncias venham te falar que você não tenha, que não tem jeito, entenda uma coisa. Você é muito importante para Deus. E você nunca está sozinho. Graça e paz, queridos. Boa noite. Graça e paz. Graça e paz.